Olha como é que são as coisas. O Renato ele deixou o time titular no Rio de Janeiro e mandou os reservas para o Chile. Aí, os dois volantes que atuaram contra a União Espanhola, um deles pode formar o meio de campo, deve formar o meio de campo nesse jogo de sábado contra o Botafogo, porque um dos titulares que ficaram no Rio de Janeiro para aperfeiçoar a forma de jogar do time, para entrosar, para melhor conhecimento do Renato, um deles virou dúvida. Então ele vai ter que mexer no meio de campo. Vai ter que mexer. E aquela situação que eu falei no vídeo anterior. Se entra o Martinelli é mantido como titular, isso é certo. Se o Hércules não puder jogar, se ele optar pelo Bernal, Bernal vai para a primeira volância e o Martinelli é deslocado para a segunda volância. Se ele escolheu o Nonato, que vem jogando bem, fez gol lá no Chile, Nonato vai de segundo volante, Martinelli se mantém ali na posição de primeiro. Então, viu? Manteve um grupo no Rio, mandou outro para o Chile, vai ter que acabar mexendo no meio de campo, porque essas coisas acontecem. Nesse vídeo, que é um pré-jogo do clássico entre Botafogo e Fluminense pela sexta rodada, Fluminense, se vencer o Botafogo, pode até chegar à vice-liderança. Onde a gente vai conversar sobre uma situação muito incômoda. O Fluminense está a 7 jogos que não vence o Botafogo, uma sequência absurda de vitória em clássico. O Fluminense tem que quebrar esse tabu nesse jogo, jogando fora de casa. O jogo é no Engenhão, às 21 horas. E o Renato tem uma cobrança enorme sobre ele, muito por causa dessa movimentação no meio de semana, que o Botafogo atuou, o Botafogo jogou contra o Estudiantes, jogou até fora de casa e perdeu. Então houve um desgaste no time titular do Estudiantes, aliás, do Botafogo contra o Estudiantes no meio de semana, enquanto o time titular não viajou para o Chile, ficou aqui no Rio de Janeiro, então o desgaste é menor. Ele teve uma semana livre para treinar e dar resposta ao torcedor, porque vai ficar feio a forma que o time reserva do Fluminense atuou lá no Chile, quase perdeu o jogo, e ele ficar aqui com os titulares durante uma semana e a gente não vê diferença nenhuma, não vê melhora, não vê uma evolução. Ele será cobrado para esse jogo contra o Botafogo. Deus nos livre e guarde. O Fluminense perde para o Botafogo, emplaca um oitavo clássico seguido contra o Botafogo sem vencer, e o time atuando mal depois dessa movimentação dele no meio da semana, vai pegar mal pro Renatão. Aí vai ser a primeira crítica sobre o trabalho dele. Coisa que ele fazia no Grêmio e fez isso no Fluminense também. Ele prioriza competições, mesmo ele dizendo que não. Ele até se justificou no Instagram, falando que precisava, por causa do desgaste, da maratona, esse negócio todo. Vamos lá, vamos saber quem não vai jogar, quem vai reforçar o time, como é que deve ser formado esse meio de campo do Fluminense com esse desfalque. Botafogo e Fluminense é no Engenhão, às 21 horas, transmissão pelo Premier. A arbitragem, Premier, tá, rapaziada? Só por lá. A arbitragem é do Bruno Arleu. O problema do Bruno Arleu é que ele foi afastado na segunda rodada devido a polêmicas no jogo Sport e Palmeiras, que ele está voltando justamente na sexta rodada num jogo do Fluminense, num clássico contra o Botafogo. Acontece? Não, não acontece. Só acontece com o Botafogo e com o Fluminense. O Fluminense vem de 3 vitórias no Campeonato Brasileiro e um empate. O empate foi no último jogo contra o Vitória no Maracanã. O Fluminense deixou 2 pontos jogando em casa contra o Vitória. Vai ter que buscar esses pontos contra o Botafogo no Engenhão nesse sábado. Ok? A última rodada, o empate contra o Vitória. Na Sul-Americana, foi no meio de semana. O Fluminense empatou em 1-1, golaço do Nonato contra a União Espanhola pela Sula. Time reserva. Até o técnico era reserva. O Alexandre Mendes que comandou a partida, enquanto o Renato ficava aqui descansando e trabalhando com um grupo de titulares. O Botafogo vem de 4 jogos. Aí é um outro problema. Além dessa sequência negativa com o Botafogo, o Fluminense tem um estigma de ressuscitar defuntos. A situação do Botafogo é muito ruim. O Botafogo é o 15º colocado, tem 5 pontos, tem a metade de pontos do Fluminense. O Botafogo vem de 4 jogos sem vencer.
Perdeu para o Bragantino, empatou com o São Paulo, perdeu para o Atlético Mineiro e perdeu para os Estudiantes na Libertadores da América. Então tá vindo uma sequência ruim. O Fluminense adora ajudar time assim. Botafogo é o 15º com 5 pontos, o Fluminense é o terceiro com 10. Tá na briga ali com Palmeiras e Flamengo pela primeira colocação. O Flu não vence a 7 jogos, como eu falei, e o Botafogo tem os desfalques do Bastos, do Nathan Fernandes, do lateral esquerdo Marçal, que quase veio parar aqui no Fluminense, Santiago Rodrigues e Jair. Vamos para a escalação do Botafogo, como é que o Botafogo deve ser escalado contra o Fluminense. O Botafogo, o técnico é o Renato Paiva. Tem o Renato Paiva de um lado e o Renato Gaúcho do outro. O Portaluppi. O Renato Paiva está sofrendo muita pressão no comando técnico do Botafogo. O Textor está segurando ele. O time não está correspondendo. O time não está jogando bem. O time teve um desgaste no meio de semana. O Fluminense não teve esse desgaste no meio de semana. O Fluminense tem tudo para quebrar esse jejum de clássico com o Botafogo nesse sábado às 21 horas. Não me venha me aborrecer nesse sábado à noite, estragar meu domingo, por favor, Renato. Escalação: goleiro John, que papou um frangaço contra o Estudiante. O cara estou lá do meio da rua, ele passou debaixo do braço dele e ainda ficou rindo. Sou torcedor do Botafogo, acho que, porra, vai ficar louco. Vitinho, lateral direito. A dupla de zaga deve ser o Danilo Barbosa e o Alexander Barbosa. O lateral esquerdo, o Alex Telles. Meio de campo com Gregory, Marlon Freitas, Arthur e Savarino. No ataque, Matheus Martins e Igor Jesus. 2 ex-Fluminense, né? Que é o Marlon Freitas e o Matheus Martins nesse time do Botafogo. Agora vamos falar do nosso Fluminense, que tem desfalque também. O Otávio está fora do jogo, o Thiago Silva, o Riquelme e o Isaac. O Riquelme postou novamente nas redes sociais, ele trabalhando no campo, o Isaac também. Estão muito próximos de retornar. Eu creio que já na próxima semana eles já podem ajudar o Renato aí ser relacionado para as partidas. Segundo o Central Fluminense, o Fuentes será relacionado para essa partida, principalmente porque o Léo Jance, que seria o reserva do René, não será relacionado. Ele está se recuperando de uma pancada. Na última sexta-feira ele ficou até de fora de um jogo da equipe titular. No jogo do meio de semana pela Sul-Americana ele chegou a viajar, mas também ficou de fora. Então Léo Jance está fora da partida. O ideal era evitar o Fuentes ser relacionado para esse jogo por causa do gramado. O Fluminense vai jogar no tapetinho do Botafogo, que é uma grama sintética, não é ideal para quem vem de problema físico. Mas, segundo o Central Fluminense, Fuentes será relacionado para esse jogo, para ser o reserva do René. Então, René na lateral esquerda, Fuentes retornando depois de contusão. Também podemos ter a presença do Guga, também relacionado, e até do Renato Augusto. Renato Augusto também está liberado. Depende do Renato Gaúcho relacionar o Renato Augusto. Renato Augusto relacionar Renato Augusto. Vai depender dele. E o Guga também está à disposição, participou das atividades, tudo, normalmente, igual o Fuentes. Mas o Fuentes é o único certo nos relacionados nesse sábado. Então vamos lá. A escalação do Fluminense, provável time do Fluminense, já que a gente tem uma dúvida na volância, uma dúvida de última hora. O Hércules, o volante, ele está com suspeita de conjuntivite. Conjuntivite é uma coisa que passa de um para o outro. Ele vai ser analisado, avaliado por um especialista. Se for comprovado a conjuntivite, ele está fora do jogo e afastado do grupo. Caso não, ele será relacionado e vai para a partida contra o Botafogo e pode ser até o titular. Mas se for confirmada a conjuntivite no Hércules, para mim quem entra é o Nonato. Pelas atuações, pelo Renato estar colocando ele no segundo tempo, ele vai deixar o Martinelli recuado, vai botar o Nonato mais à frente, fez um gol lá no Chile, eu acho que caminha por aí. Também tem a opção do Bernal, aí já muda, como eu falei, Bernal atrás, Martinelli um pouquinho mais à frente. Vamos lá, time titular, Fábio no gol, na lateral direito Samuel, a dupla de zaga Freitas e Inácio, na lateral esquerda o René, com a sombra do Fuentes no banco.
Meio de campo com Hércules ou Bernal e Nonato, né, esperando a avaliação aí do Hércules. Ganso e Martinelli completam ali a meiuca. No ataque, na ponta esquerda o Canóbio, na ponta direita o Arias e como referência o Germán Cano. Esse é o provável time do Fluminense para encarar o Botafogo. Apenas uma dúvida: se Hércules vai para o jogo ou não, ele que virou dúvida, e 2 jogadores brigam para entrar na vaga dele, que é o Nonato e o Bernal. Entrando no Nonato, muda as características no meio de campo. Entrando no Bernal, também muda completamente, porque muda o posicionamento do Martinelli e também o jogo do Fluminense. O Nonato é um jogador de mais chegada, um jogador mais técnico, por aí vai. Vamos torcer, né? 7 jogos sem ganhar do Botafogo. Porra, inadmissível num clássico contra um adversário, ainda mais o Bairro. O Fluminense precisa quebrar esse tabu e vai ser uma partida que o Renato será cobrado, porque teve uma folga durante a semana, a equipe titular, tempo para ele treinar, conhecer os jogadores, trabalhar para evoluir esse time. E o Botafogo vem de crise, vem de resultados ruins, 4 jogos sem vencer, vindo de derrota na Libertadores contra os Estudiantes. Pelo amor de Deus, não me aprontem. Deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante o seu like. Dá essa moralzinha para mim e seja membro desse canal Mequetrefe. Tô indo nessa. Fui!